CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos, encarnados e desencarnados. Sejam todos bem-vindos à nossa casa de amor. Os internautas também, nosso boa tarde. Nossa casa, ela possui estudos de domingo a domingo. Nós estudamos as obras básicas, estudamos obras de Leon Denis, obras de André Luiz e obras de Dona Ivone Pereira. Quem quiser estudar conosco, é só entrar no site www.centroespiritautivopanfiro.com. Lá vai encontrar toda a programação dos estudos, os horários certinhos e também os horários das reuniões públicas, os dias e horários. Então, é só entrar lá, escolher um horário e vir estudar conosco. Nossa casa, ela mantém a obra social Antônio de Aquino, que acontece todos os sábados, de 8 ao meio-dia. As crianças chegam acompanhadas dos seus pais, tomam café da manhã, vão para a sala estudar, cada um na sua faixa etária, o mesmo tema, estuda o mesmo tema, e almoçam e retornam aos seus lares. Além disso, oferece também outros atendimentos, como odontológico, cestas básicas e outros atendimentos aí. Nós temos também um bazar beneficente, que a renda é revestida para a obra social, e nós pedimos quem puder nos ajudar com roupas, cintos, sapatos, bolsas, bijuterias, que esteja em bom estado de uso para ser comercializado no bazar. Vai ser bem-vindo para nós. Nós temos também a livraria, que contém as obras básicas e obras doutrinárias. Também vocês podem nos ajudar comprando um livro que vai estar esclarecendo vocês, ajudando vocês no conhecimento da doutrina, e vai também estar nos ajudando. Nós temos também a cantina, com doces, bolos, salgados e refrigerantes, cafezinho. Então, quem puder também comprar na cantina para nos ajudar, é válido. E nosso palestrante de hoje é o nosso querido Raimundo Emílio. Ele vai nos falar do Livro dos Espíritos, o tema Lei de Adoração, as questões 752 a 759, que trata da crueldade. Na sustentação está o Carlos Lemos, trabalhador aqui da nossa casa. Ele vai falar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, Cristo Consolador, o item 5. E nós vamos ler esse item para fazer a nossa prece. Instrução dos Espíritos, a vinda do Espírito de verdade, item 5. Como em tempos passados, entre os extraviados filhos de Israel, venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, como a minha palavra em tempos passados, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grandioso, que faz a planta germinar e as ondas se levantarem. Revelei a doutrina divina como um ceifeiro, juntei feixes e o bem espalhado na humanidade, e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Porém, os homens ingratos se afastaram do caminho largo e reto que conduz ao reino de meu Pai e se extraviaram nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto a morte não existe,
sejais socorridos, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra, seja ouvida para vos bradar. Orai e acreditai, pois a morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como cedro. Vamos então, com essa leitura, voltar os nossos pensamentos para Jesus. Senhor Jesus, Mestre querido, Mestre amado, aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome, pedindo a Tua ajuda, a Tua proteção para a nossa reunião da tarde de hoje. Te pedimos que abençoe o Emílio, abençoe o Carlos, que vão fazer uso da palavra, que o altivo possa ajudá-los também, inspirá-los, e que nós outros possamos fazer nosso aprendizado. Mas te pedimos ajuda, Senhor, para que não fique só no intelecto, que possamos no nosso dia a dia lembrar desses ensinamentos aqui recebidos e colocá-los em prática, para que possamos caminhar na tua direção e na direção de Deus. Que seja em nome de Deus, em teu nome, Jesus, em nome do altivo e da coluna espiritual, diretora da nossa casa, em nome do amor, que possamos dar por iniciado a nossa reunião da tarde de hoje. Eu vou ler aqui uma questão que o Emílio vai comentar, vai falar para a gente. É da lei de destruição, crueldade, a questão 752. Pode-se vincular o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? É o instinto de destruição no que ele tem de pior, pois se a destruição, algumas vezes, constitui uma necessidade, a crueldade nunca o é. Ela é sempre o resultado de uma natureza má. Vamos passar a palavra para o Emílio, que ele vai nos falar. Queridas irmãs, queridos irmãos, boa tarde. É sempre uma grande honra, né, podermos falar do Evangelho de Jesus da forma reduzida, né, com a nova linguagem do Consolador prometido por ele, imprimiu o seu Evangelho e dos ensinamentos de todos os sábios que Jesus mandou preparando o momento que ele ia chegar na terra, né. É muito importante considerarmos que sem o Consolador, para nós não era possível a gente perceber a vida no mundo espiritual. Tá? É muito comum a maioria de nós estarmos sim ligados à fé, à religião, ninguém chega no centro espírita sem antes passar por outras religiões. Nós já somos cristãos há muitos séculos, mas não necessariamente tenhamos entendido. Até porque se tivéssemos entendido e vivenciado, provavelmente nós não estaríamos reencarnados aqui na Terra. Desculpa, professor, o microfone, você não me avisa? Desculpa aí, gente. Então, repetindo, rendamos graça, né, ao Pai de ter nos trazido até aqui e nos dar a oportunidade de conhecer o Consolador prometido pelo Filho unigênito dele, né? Porque, então, enquanto nós não nos vimos como espírito, fica muito difícil entender essa questão da vida. Porque, de maneira natural, por estarmos muito ligados à matéria, e nós vamos ver que exatamente o nosso tema é um tema muito ligado à matéria, né? Aqueles que estão muito ligados à matéria não conseguem perceber o espírito e as consequências das nossas ações. Não consegue perceber, por exemplo, que a vida não começa no berço e não encerra no túmulo. Tá? Enquanto nós não nos vermos como espíritos, nós não conseguiremos entender nem a nós mesmos e muito menos a Jesus. Primeiro que assim que começamos a estudar a doutrina, nós sentimos o descortinar da vida no mundo espiritual. E isso nos leva
a estudar tudo aquilo que estudávamos ontem, antes, né, aquilo que conhecíamos antes, que tudo aquilo está em função do amadurecimento do senso moral que cada um tenha desenvolvido. Então, quando vamos analisar as religiões que praticávamos antes, vamos ver que tem muita coisa que hoje nós não faríamos mais. Mas não temos mais aquele senso crítico em relação a nenhuma religião, nem a atitude de ninguém, porque provavelmente nós passamos por lá e fizemos as mesmíssimas coisas. A diferença é que ou nós temos mais reencarnações, ou aproveitamos melhor as reencarnações e conseguimos chegar ao Consolador prometido. Porque ninguém, repetindo, né, ninguém entra no centro espírita se não tiver um mínimo de amadurecimento do senso moral. Tá? Pode ter certeza disso. Existem pessoas que nem passam aqui na calçada porque é centro espírita, passa do lado de lá. Tá? Tem gente que falou a palavra espírita, ele já sai fora porque está dentro de padrões, né, vamos dizer assim, de parametizações da mente, não consiga suportar. É digno de crítica em absoluto, provavelmente nós também passamos por lá. Tá? E como é para todo mundo, fomos criados simples e ignorantes e vamos chegar a anjo. Né? Então, esse Consolador que Jesus havia nos prometido, quando ele fala do Consolador, ele começa a falar do Consolador assim que ele começa a se despedir da terra. Né? Ele começa a se despedir, se você pegar o Evangelho de João, ele começa a se despedir no capítulo 13, onde acontece, né, aquele lava-pés, né, que ele dá mais uma aula de humildade, né? E ali ele é perguntado, né, ele fala que vai ser traído, que um daqueles ali o trairiam. E aí João recosta a cabeça no ombro dele e fala: o senhor poderia nos falar quem é? João foi indiscreto, né, mas a gente também faria a mesma coisa. Ele falou: aquele que eu rasgar o pão e der a mão, ele faz isso e entrega a Judas. Né? Então eles já saíram dali sabendo que Judas já estava nessa inscrição aí de traí-lo. Né? E no 14, gente, eu estou colocando João 13, né, porque se você pegar, se te interessar essa parte aí, em que Jesus está fazendo o fechamento da sua estada na terra, é fantástico, é pequeno, é curto, fácil de ler, quase tudo com leitura direta, sem grandes interpretações. Né? Só para você ter uma ideia, esse capítulo 14, onde está o Consolador, ele tem 4 eventos relevantes. O primeiro dele é aquele que ele fala das moradas, né? João 14, 1, 2 e 3, se eu não me engano, ele fala: na casa de meu pai tem muitas moradas, gente. Se isso não fosse verdade, eu não falaria. Se isso não existisse, tá, eu não falaria para vocês. Tá? Ele só não podia, naquele momento, como nós vimos aí a questão do amadurecimento do senso moral, nos explicar que essas moradas são classificadas por nós mesmos. Porque eu inicialmente, antes de eu conhecer, eu já conheço o Evangelho há muito tempo, mas antes de conhecer o Consolador, eu entendia que tem morada para todo mundo, o que faz sentido. Tem muita morada, tem morada para todo mundo. Só que não é aquele tipo de morada definido por uma religião, né? Ou você vai para aqui ou vai para ali. Não, não. Eu vou para onde a minha consciência me remeter. Acabei de assumir uma responsabilidade que antes eu não assumia. Não tem como botar na conta de ninguém essa questão. Usando uma linguagem mais simples, ninguém entra no céu ou no inferno com as pernas de ninguém, só com as próprias pernas. Né? E ele foi muito claro nisso, né? Indo lá em outro evangelho, em Lucas 16, por exemplo, 16, é fácil gravar. Lucas, capítulo 16, versículo 16. Ele fala assim: o céu foi assim até João. E daqui para frente, cada um emprega esforço para entrar no reino dos céus. Quem João está aludindo aí? Não é o João Evangelista, é o João Batista, seu primo, aquele que começou a pregar o evangelho e que o batizou no Rio Jordão. Então, até João vigia o Velho Testamento. Mas se lembra que ele também falou: gente, eu não vim destruir a lei, eu vim trazer o entendimento para a lei, da lei. E aí o fariseu, para tentá-lo, então pergunta a ele: então nos diz qual é o mandamento maior? Aí ele fala: ora, está na lei, é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, que é análogo a esse, e o próximo a si mesmo. A gente vai ver que essa afirmação de Jesus, ele está resumindo os 10 mandamentos. Os 3 primeiros mandamentos se referem a Deus.
os outros 7 é o próximo. Como tudo que tem naqueles 5 primeiros livros na Torá são leis ordinárias que Moisés trouxe para educar e desenvolver a fé do povo hebreu e também implantar o Deus único, esse não é sagrado. O resto Jesus alterou, por exemplo, você pode odiar o inimigo? Ele, não, eu te digo, você deve perdoar, amar o inimigo, acertar-se com ele enquanto está na vida, para que ele não te entregue à cadeia, etc, etc. Então, você vê que Jesus, em nenhum momento Jesus falou para homem ou para mulher. Já observou isso? Ele sempre falou para a alma, encarnado ou desencarnado. Ele também não poderia dizer para a gente, como está lá na questão 200 do Livro dos Espíritos, que o espírito não tem sexo, que a gente tanto reencarna como homem como mulher. Por quê? Porque para ser anjo eu tenho que ter todos os conhecimentos. Entre eles eu preciso saber desenvolver aquilo que a mulher desenvolve e aquilo que o homem desenvolve. E a gente consegue perceber os seres que já têm esse adiantamento. Você quer ver? Dá uma olhada no Mahatma Gandhi, Teresa de Calcutá, Chico. Observa que eles têm toda a doçura, toda a laneza, toda a bondade que exala normalmente das mulheres, mais desenvolvida, né? Mas também tem a firmeza do homem, aquele que tem que definir, etc. Eles já resolveram essa questão. Tá? Tudo por quê? Porque já deram, tem muito mais reencarnações do que nós, então aproveitaram muito mais as reencarnações, estão muito à nossa frente nessa questão da elevação, né? E a gente falando isso, é para a gente conseguir entender o que nós vamos estudar, porque quando vamos analisar o nosso tema hoje, que é a crueldade e o duelo, né? Dá para a gente perceber claramente essa questão da gradação que tem no progresso do ser humano, no progresso da alma. Não faz muito tempo, 1888, se eu não me engano, quando foi abolida a escravidão, você poderia ser dono de alguém, cara, e fazer o que você quisesse com ele. Era lei. Assim como o duelo. Não faz muito tempo, o duelo era permitido por lei. E normalmente, e o que tinha de mais importante no duelo? Cara, exaltar o orgulho. Se eu sentisse o orgulho ferido, eu te desafiava para um duelo. O mais forte sobrevivia. E muitas vezes era suicídio. Porque mesmo o fraco, orgulhoso, ele preferia morrer num duelo do que passar por uma humilhação. Tá? Como os espadachins, né, esse esporte era um esporte de rico, ainda hoje, né, não é muito barato isso, eles eram muito habilidosos, os nobres eram muito habilidosos com as espadas. E o plebeu que desafiasse um nobre ou aceitasse um desafio era suicídio, ele não tinha a menor chance. Né? E aquele que era o mais hábil se tornava assassino. E o outro, se aceitou voluntariamente, se tornava suicida. Tudo por questão de orgulho. E como vamos ver, hoje nem é mais lei. Hoje é proibido. O que nós fizemos nesses séculos aí? Vimos, observando, que mesmo aqueles que não são cristãos, ou então que não conseguem perceber Jesus, não mais como artigo religioso, mas como mestre, modelo e guia, essa questão do se desenvolver moralmente e em termos de bondade, de afeto, etc., etc., é uma questão simples de autossustentação da nossa harmonia e da nossa paz, que nós tanto ansiamos. E não tem outro caminho. Não temos como chegar à harmonia e à paz que nos leva à felicidade se não resolvemos isso. E ninguém pode me dar. Não tem comprimido, não tem receita que resolva. Eu posso sim, se eu tiver numa situação de saúde que esteja me comprometendo, o médico me dá uma pílula lá que me alivia, mas eu vou ter que resolver. Então vamos lá, nossa primeira questão, a 752, a nossa irmã até leu, mas vamos reler para que a gente possa interpretar. Poder-se ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição, lembrando que essas questões 752 a 759 está na lei de destruição, que é a terceira parte do Livro dos Espíritos, né? E
a primeira parte aqui é crueldade e a segunda é o duelo. Então, 752, então, repetindo, poder-se-á ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? A resposta, bom, a crueldade destrói, é verdade. Então, é o instinto de destruição no que tem de pior. Porquanto, se algumas vezes a destruição constitui uma necessidade, com a crueldade jamais se dá o mesmo. Ela resulta sempre de uma natureza má. Então, pode acontecer, né, que a lei de destruição, por exemplo, o abate de animal é da lei de destruição. Você abate um animal, se não existe crueldade, para se alimentar e usa recursos que ele sofra o mínimo possível. Hoje você tem legislação para isso, né? Você tem um órgão aí internacional chamado SUIPA, que colabora muito com isso, definindo padrões para isso, né? Nós moramos no Rio de Janeiro, numa cidade adiantada, a gente talvez nem perceba isso. Aqui na Vargem Pequena e na Vargem Grande você ainda vai encontrar ainda. Mas alguém que abata animal. Normalmente você compra porque você vai se alimentar no mercado. Mas você já imaginou que aquilo era um bichinho que estava caminhando, andando, foi abatido, etc, etc? Como é que aquilo foi abatido? A diferença entre um produto cifado, que tem a CIF, que tem aquele registro ali, talvez seja essa. Porque esses animais eles foram abatidos dentro de um padrão que sofreram fiscalização não só da vigilância sanitária, como também da SUIPA, ou de outros órgãos que cuidam dessa questão do sofrimento do animal. E tem coisa interessante. Vocês já observaram, por exemplo, eu costumo afirmar que todo dogma e toda liturgia, se você for analisar com profundidade, você vai ver que tem um fundo de verdade. E normalmente é uma verdade que quem o divulga nem sempre conhece, ou se conhece, às vezes não quer nos explicar por quê. Vocês já ouviram falar que a região, tem uma região no planeta, lá no Oriente, em que eles só compram animais que forem abatidos com um único golpe, com a cara virada para a Meca? Eu ouvi falar isso? Pois é. Agora a gente não encontra mais não, porque todo mundo falou, mas era muito comum, às vezes, você encontrar no supermercado um frango, por exemplo, no rótulo escrito em árabe. Aquela letra lá que você... Tá? Por quê? Porque eles rejeitaram aquilo, eles botavam no mercado e a gente comprava. Quem vai botar rótulo árabe para vender no Brasil? Não faz sentido, né? Então, os frigoríficos que vendem para eles têm que esperar um inspetor deles viver isso. Ele define qual é a posição que está a Meca e o animal tem que estar virado para a Meca e ser abatido com um único golpe. Hoje é muito diferente, que o animal hoje é abatido por eletrochoque, tá? Que é uma morte imediata, ele sofre o mínimo possível, tá? É um recurso lá todo. Aquele mesmo recurso usado na cadeira elétrica é usado no abate dos animais. Por que nós estamos falando isso? Isso é destruição, mas sem crueldade. E atendendo uma necessidade de nós que ainda habitamos um planeta, que temos esse corpo que necessita da proteína tirada do corpo dos animais. Tá? Mas eu conheço gente que não come carne. Quantos você conhece? É muito pouco. Entendeu? Vai chegar uma hora que vai ser todo mundo no planeta Terra não vai consumir carne. Vai chegar uma hora que a gente nem vai comer mais, tá? Quando chegarmos ao planeta ditoso, nós vamos nos alimentar com fluido cósmico universal modificado pela nossa mente. O que eu preciso? Eu preciso de sódio, não sei o que, eu vou lá e transformo em sódio e faço a ingestão. Aí eu preciso do aminoácido tal, eu vou lá, transformo, tá? Aliás, esse é meu sonho de consumo, habitar um planeta ditoso. Só que só tem um jeito de habitar um planeta ditoso: me educar de tal maneira que eu não tenha mais influência do corpo físico. Tá? Por quê? Estão lembrados que o nosso perispírito é ideoplástico. Então a minha mente altera o meu perispírito. Está lembrado que reforma íntima, porque o espírito tanto fala, nada mais é do que se educar? Na proporção que eu me educo, eu educo a minha mente. Eu automaticamente modifico o meu perispírito. E na hora que eu parar, olha só, não é fácil. Primeiro eu vou ter que passar... Posso fazer agora aqui na Terra? Posso, mas é mais difícil. Mas o caminho mais prático é eu passar no Enem para planeta de regeneração. Eu falo isso muito frequentemente. Se eu estiver repetindo é porque é o caminho. Se eu for para o planeta de regeneração,
No planeta de regeneração é mais fácil, porque já terá feito aquele filtro que tirou e os que são inconvenientes ao nosso progresso hoje, que não quer a paz que nós queremos, e você vai receber também muitos outros de outros planetas que nos ajudam. Nós teremos muito mais facilidade para sublimar os 5 sentidos. Aí pensa nisso, tá? Não sei se você gosta, mas picanha no seu ponto, chope, vinho, sexo, comida, bebida, não fazer nada, descansar e depois não fazer nada. Tem alguém que gosta disso? Nós vamos ter que deixar de gostar de tudo isso. Mas não é que você tenha que deixar. Nós vamos deixar naturalmente por causa do amadurecimento do senso moral. E nas vidas que vamos ter, desencarnamos, chegamos lá na colônia, aí a gente vai ver quem é o nosso lar, que nem eu considero que acha que é um livrinho, é um livro importante pra caramba. Vamos ver visitas de seres de outras instituições que são de alta elevação, chegar lá que a gente fica encantado com eles. A gente também deseja chegar àquele ponto de encantamento. E a gente percebe que só existe uma forma, nos educando de maneira tal que nós vamos nos livrar da matéria. E aí, como o nosso perispírito é o modelador, organizador biológico, é ele quem produz o nosso corpo, ele vai me produzir um corpo que não tem região genésica, não tem região gástrica. E onde é que tem isso? No planeta de todos. E aí eu gravito para um planeta de todos. E lá tem 4 classes, estão lembrados? As questões de 100 a 113 do Livro dos Espíritos, a escala espírita. Então, esse é meu sonho de consumo. Tá? Mas eu vou chegar a anjo. Mas está muito longe, cara. Eu nem chego a pensar nisso assim de maneira tão dedicada, porque falta muito. Agora, um planeta de todos, eu sei que está longe também, mas esse eu já desejo agora. Entendeu? Por quê? Porque cada dia que a gente tenta essa questão da melhora, da educação, a gente está fazendo o quê? Dando um passinho a mais em direção à nossa condição de habitar um planeta feliz, que são os planetas ditosos. E resolve aí? Não. Aí tem 4 classes. Você vai ver lá que lá ainda não tem mais expiações. Já pagamos tudo. Mas ainda temos prova. Entre elas tem a prova de ser anjo da guarda de alguém. A questão 107. Tá? Os nossos anjos da guarda habitam o planeta de todos. Tá? Então, qual é o anjo da não? O anjo da guarda é um espírito, e vai lá na questão 495, Santo Agostinho fala, gente, embora moramos a milhões de léguas de vós, a distância para nós não existe. Nós temos qualidade que vocês nem desconfiam. Tá? Então, já viu, nós vamos ter que desenvolver essas qualidades aí. Então, a questão da destruição, ela pode ser simplesmente cumprindo a lei de destruição sem contemplar a crueldade. Nem vamos falar da extinção de vida humana, porque essa não tem como você não inserir no seu currículo um problema sério para ser resolvido depois. Né? Para ascender vai ter que resolver isso aí. A 753. Por que razão a crueldade forma o caráter predominante dos povos primitivos? Gente, dá uma olhada, o que o primitivo mais usa? O instinto. Eu não sei se você gosta, como eu, de ver aqueles, quando tem tempo, ver aqueles filmes sobre a África, que você vê a astúcia dos predadores, os recursos que eles usam para abater. Cara, inicialmente você, isso é cruel, mas não é. Ele é primitivo. Ele não tem nenhuma tecnologia. A tecnologia dele é o que ele desenvolveu, né? Aí você vai ver que ele usa uma camuflagem danada, que ele está a 5 metros da presa, quietinho ali, se coloca numa posição contra o vento, para que o vento não leve o cheiro. E daqui a pouco ele dá um bote quase que certeiro, abate o animal e come. Lei de destruição. Aí você fica olhando, mas que maldade. Não tem nada de maldade ali ainda. Ali não tem crueldade, ali é instinto. É instinto. O animal sofre. Tem algumas teorias, e isso é científico, que no ato, né, ele está num nível de tensão tão grande quando ele é atacado, que ele entra num processo cataléptico. Entendeu? Provavelmente ele nem sofra, mas ele é abatido, às vezes ele é devorado antes de concluir o abate. Mas isso é da lei, tem um objetivo.
aquele princípio inteligente que está sendo libertado ali, do animal que foi abatido, ele vai ser recolhido pelos espíritos encarregados disso, vai ser novamente aplicado em outros animais, etc. E aquele outro que está abatendo para se alimentar vai levar o seu princípio inteligente mais à frente, se desenvolvendo mais. Tudo dentro da lei, né? Então, por que razão a crueldade forma o caráter predominante dos povos primitivos? Gente, é porque eles são muito próximos do animal. Tá? Nos povos primitivos, como lhes chamas, a matéria prepondera sobre o espírito. Eles se entregam aos instintos do bruto e, como não experimentam outras necessidades além das da vida do corpo, só da conservação pessoal, cogitam e é o que os torna, em geral, cruéis. Ademais, os povos de imperfeito desenvolvimento se conservam sob esse império de espíritos também imperfeitos. Estão lembrados que nós vivemos sob influência de espíritos? E nós é que definimos quem vai nos influir. Então, um espírito, tá, daquele padrão ali, quando ele desencarna, ele vai viver entre que povos? Entre esses povos. Então fica essa simbiose psíquica do mundo dos espíritos influenciando naquilo tudo ali. Tá? Então, por isso é que você... não, o animal não pode sofrer. Não, primeiro é que ele não tem nem consciência que o animal sofre. A gente dá a ver, há poucos dias aqui na Vargem Grande aconteceu um fato que a imprensa mostrou para todo mundo aí. O cara amputou as patas do animal, né? E um cavalo aí na maneira mais cruel. Mas a gente vê ainda o sujeito espancando animal, etc, 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 etc. Isso hoje é crime. Isso hoje é crime. Né? Mas por quê? Ele não tinha a menor ideia disso. Se ele vai abater, se ele vai comer, procura fazer isso de maneira que o animal não sofra ou se sofra o mínimo. Né? Essa é uma forma de aplicar a lei de destruição, que ainda precisamos dela, mas sem a crueldade. 754. A crueldade não deriva da carência de senso moral? Olha só, a pergunta não foi bem feita. Como não acontece, o Espírito de Verdade dá um puxão de orelha no Kardec e fala, dize da falta do desenvolvimento do senso moral. Tá? Não é da carência, porque o senso moral nós o temos desde quando nós fomos criados. Só que nós vamos desenvolvendo, até nos transformarmos a anjo. Tá? O senso moral existe como princípio em todos os homens. É esse senso moral que dos seres cruéis fará mais tarde seres bons e humanos. Ele, pois, existe no selvagem, mas como princípio do perfume no germe da flor, que ainda não desabrochou. O selvagem também o tem, mas ainda não desenvolveu. Tanto que nós fomos selvagens um dia. E hoje já temos esse amadurecimento e não perpetramos mais o sofrimento a ninguém, nem a animais. Como a gente pode perceber, tudo isso está na nossa mente e a nossa mente imprime no perispírito. E nós produzimos um corpo que tem essas características. Tá? É por isso que, falando da questão da educação, quem já mora aqui há mais tempo, estão lembrados que antes dessa obra da Estrada dos Bandeirantes, a Estrada dos Bandeirantes, o asfalto era mais buraco do que asfalto, lembra? Eu várias vezes rasguei pneu aí, não sei, por causa do buraco. E era normal, né, a pessoa entender que por ser daquele jeito, poeira para todo lado, não tinha acostamento, o sujeito acabava de fazer alimentação dentro do carro, que ainda não é uma maneira educada, e jogava os restos, né, a embalagem pela janela. O que ele está falando com isso aí para o universo? Eu tenho essa característica. Não, que a bandeirante é toda sua. Não. Você tem essa característica. E você vai nascer de novo nesse mesmo ambiente. Você vai projetar um corpo para isso. Por quê? Porque quem projeta o meu corpo é meu perispírito. Como eu estou dizendo para ele que eu sou porquinho, ele vai projetar um corpo de porquinho. Tá? Que vai ter necessidade de fazer tudo isso aí. Tá? Então, o educar, a reforma íntima, que é o educar, é exatamente isso. Educo e a minha mente acumula, né? Eu vou ascender na escala espírita, mas eu modifico o meu perispírito que me constrói um corpo menos problemático. Né? A 755. Como pode dar-se que no seio da mais adiantada civilização se encontra seres às vezes tão cruéis quanto os selvagens? Isso assusta, né?
Nós não falamos agora de alguém que abateu, fez maldade com um animal um dia desse aí. Do mesmo modo que numa árvore carregada de bons frutos se encontra verdadeiros abortos. São, se quiseres, selvagens que da civilização só têm o exterior, lobos extraviados em meio de cordeiros. Espíritos da ordem inferior e muito atrasados podem encarnar entre homens adiantados na esperança de também se adiantarem. Mas desde que a prova é por demais pesada, predomina a natureza primitiva. Seria se eu hoje fosse morar num planeta, não vou nem colocar no ditoso não, num planeta de regeneração, lá na última faixa, porque tem gente chegando e gente passando, né? Lá na última faixa, o cara já é quase ditoso. Eu ainda não tenho padrão para aquilo. Lá é provável que eu vai ter atitude que será altamente reprovada, como a gente reprova no primitivo que nasceu entre nós. Porque isso é característica de um ser que acessa o primitivismo, através do instinto, ele acessa o primitivismo e pratica isso. Ninguém que desenvolveu a bondade, que se esclareceu, faz esse tipo de ação mais. A 756. A sociedade dos homens de bem se verá algum dia expurgada dos seres malfazejos? Gente, isso, para nós que chegamos no Espiritismo, ao ponto que estamos hoje, todo mundo estudando, como a nossa irmã coloca aqui, o CEAP estuda a semana toda, tá? Nós sabemos tranquilamente que sim. Tanto que, nesse momento, o planeta está vivendo uma filtragem, a mesma que aconteceu há muito tempo, hein? Há cerca de 8.500 anos atrás, começaram a chegar na Terra os capelinos, estão lembrados? Exilados do Capela. Eram espíritos que eram estorvo no planeta onde eles se encontravam, que vieram para o nosso planeta primitivo. Com duas razões básicas: seriam punidos, iam sentir uma saudade enorme que a gente tem do automóvel, do celular, do computador, etc, 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 etc. Tá? Para nascer num planeta que não tinha nada. Foram eles, os sumérios, os primeiros a receber na sua raça os capelinos, foram eles que descobriram a roda. Em seguida descobriram a irrigação, a liga metálica, a navegação, a escrita primitiva, etc, etc, etc. Por quê? Porque nós fazemos reminiscência do passado. Só que eles faziam reminiscência do passado. A gente não faz só das coisas boas, é do passado. Eles faziam a reminiscência do passado e desenvolveram a tecnologia. Essa é uma função. Mas fizeram muita maldade. Se você for lá estudar os exilados do Capela numa obra boa que mostra essa época, é raro, tá? Você vai ver que, cara, foram eles que criaram os templos, a religião associada ao poder, a tortura, etc, 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 etc. Porque eles trouxeram isso do umbral do planeta de onde eles vieram. A mesma coisa está acontecendo. Esses que a gente considera, que a gente poderia chamar, o cara parece um monstro aqui, e ele vai ser exilado, ele vai levar isso lá para onde ele for. Ele vai ficar ansioso por tecnologia. Por isso ele vai arrumar jeito, porque ele tem inteligência para isso. Mas, por outro lado, ele vai pegar um povo primitivo e aí ele vai fazer as barbáries mais terríveis que nós estamos acostumados a ver aqui na Terra, nas mãos deles. Então, é a mesma coisa. Então, quando a gente vê isso, quando a gente estuda essa coisa aí, a gente começa a ter um pouquinho mais de cuidado com essa questão da crítica às pessoas que estão fazendo isso e às seitas ou religiões que ainda defendem essas pessoas. Acolhem, né? Em vez de educar, mostrar que se ele vai responder por isso. Tá? Não. Por quê? Porque esse é o método didático que Deus, nosso Pai, escolheu para nos educar. Certamente, se ele tivesse um melhor, ele adotaria. Se ele adotou esse, porque esse é o melhor para nós. Né? Seria a falta de fé e criticar o Senhor. Mas como é que o Senhor permite que nasce um cara desse entre nós? Ele fala: se lembra que você aprendeu com os outros? Eles também vêm para aprender com vocês. Eduque-os, não os elimine. Essa é a nossa tarefa. 7.5. Então, essa 756 é a última aí, né, da crueldade. E nós passamos então para o duelo. Como falamos, é tão interessante percebermos isso, que isso nos mostra, vamos dizer assim, isso afere a mudança do planeta e nos tira o imediatismo. Nós somos muito imediatistas.
faz até sentido, né? Porque a gente fica louco para ver a melhora, né? A gente fica louco para ver a solução. Mas isso nos tira a principal virtude do ser, que é a paciência. Tá? Você, quando vai estudar sobre a paciência, né, tá lá no Evangelho, você vai ver que não é possível você ter qualquer outra virtude se você não desenvolver a paciência. Você não consegue desenvolver mais nada. Porque nada é assim, imediato. Então, como vimos, o duelo era lei, mas já tem muito tempo que acabou. Levou um tempo para acabar. A escravidão também era lei, mas acabou. Então, tudo que tem na imperfeição da lei hoje também vai passar. É necessário. Então eu cruzo o braço esperando? Não. E nós estamos estudando exatamente a terceira parte do Livro dos Espíritos, que é das leis morais. Existem duas leis que estão simplesmente associadas indelevelmente uma à outra. É a lei do trabalho e a lei do progresso. Se eu cruzar os braços, eu não progredo. Tá? Aliás, isso é muito interessante, né? A zona de conforto, gente, é assim, ó, é horizontal. Ah, bom demais. Tenho tudo. Pô, não quero fazer nada. Só descansar, não fazer nada e descansar. Estragando a reencarnação, perdendo a reencarnação. Por quê? Porque eu preciso progredir. E progredir é ascender. Aí eu preciso gastar energia, senão eu não consigo sair daqui. Para sair da zona de conforto, eu tenho que usar energia. Para controlar o meu ímpeto que eu ainda tenho pelas coisas materiais, muitas vezes até pelo mal, etc., eu tenho que gastar energia. E se eu não empregar energia, eu não consigo resolver. Aliás, o querido amigo, né, grande amigo do povo da Terra, né, o professor Eurípides Bassanufo, ele tem uma expressão que me encanta. Ele diz o seguinte, ó, o pensamento é o projetista. Percebe? Quando você pensa, você projeta. Pô, cara, vou construir uma casa, vou comprar um carro, uma bicicleta, vou fazer uma faculdade. Você projetou, mas é a sua vontade que constrói. Se você projetar e não empregar esforço, não constrói. Então, o pensamento projeta, mas eu preciso da vontade para executar. Esse mesmo professor Eurípides Bassanufo, ele tem uma coisa que me encanta também, ela é muita coisa, né? Ele diz o seguinte, gente, na vossa caminhada, nós caminhamos ao lado. A invisibilidade não significa ausência. O fato de você não ver o seu guia, não ver seu anjo da guarda, ele está lá na questão 495, Santo Agostinho e São Luís. Eles te veem, eles nos veem o tempo todo. Tá? Ele só não vai ficar me carregando pela mão, porque eu tenho que usar meu livre-arbítrio, mas ele me intui, me influenciam para aquilo que é do meu contrato. Mas, cara, no meu contrato está que tem que nascer numa comunidade pobre, que eu vou ter dificuldade econômica a vida toda, etc, etc. Mas eu queria tanto ter um BMW. Já pensou nisso? Então, existe. Mas se você quiser, você pode, porque o karma, né? O karma existe, né? A lei de ação e reação, ele não é engessado. Você pode perfeitamente cair, usando uma linguagem chula, né? Cair para dentro do esforço, construir e comprar o que você quiser. Pode. Você pode, o karma não é engessado. Né? Lembra que está lá no Evangelho de Tiago, né? Na carta de Tiago, só o amor cobre a multidão dos pecados. Para me pagar os meus pecados, eu não tenho que necessariamente viver isso. Eu posso viver isso fazendo o bem. Eu posso pagar isso fazendo o bem. E a lei de Deus não é punitiva. Eu só estou preso ao ressarcimento. Se eu já me eduquei, eu ressarci. Tá? Então, essa é a questão. A lei de Deus é educativa, ela não é punitiva. Eu só entro em punição porque eu não me arrependi e não tomei a opção de fazer. Senão, aí por isso que há a diferença entre doer e sofrer. Vai doer? Vai. Nascer em determinadas condições é lenha. É lenha. Então vai ser pesado. Mas eu não preciso sofrer. Eu posso fazer isso alegremente. Posso? Não tem tanta gente que faz? Tá? Se você duvida, é só você imaginar o seguinte. Quem nasceu num triplex ali, em qualquer uma das avenidas que começa aqui no Pontal e vai até o Flamengo, é igual o cara que nasceu numa comunidade lá no Cantão? Como é que é a vida? Bem diferente, né?
muito mais empenho, muito mais sofrida, mas não tem nenhuma condenação nisso, é simplesmente circunstancial. Aquele que nasceu no triplex, se não aproveitar o talento que ele recebeu, ele pode nascer na comunidade. E aquele que nasceu na comunidade se resigna, luta e trabalha, pode nascer em qualquer lugar e nem nascer na Terra, pode nascer até num planeta melhor. Que coisa mais justa do que isso? Né? Então, 757, pode-se considerar o duelo como um caso de legítima defesa? A resposta é não. É um assassínio e um costume absurdo, digno dos bárbaros. Com uma civilização mais adiantada e mais moral, os homens compreenderão que o duelo é tão ridículo quanto os combates que outros se consideravam como o juízo de Deus. Já até aconteceu. Quando o Kardec escreveu isso aqui, ainda tinha duelo. Ó. Já nem tem mais, né? A sociedade já viu que isso era ridículo e já acabou com isso há muito tempo. 758. Poder-se-á considerar o duelo como o assassínio por parte daquele que, conhecendo a sua própria fraqueza, tem a quase certeza de que sucumbirá? A resposta é o suicídio. Já até comentamos isso. O que te leva ao duelo? O orgulho. Orgulho ferido. Não, eu não vou ficar com essa humilhação, não. Pô, mas vamos fazer sem preconceito? Você pega um cara baixinho desse tamanhozinho assim, 1,56 m, aquele cara parrudo com 1,98 m, e desafia o cara na mão, vai dar para ele? É a mesma coisa. Você mal sabe usar um facão, vai desafiar um espadachim? A espada tem um monte de metro, mais o braço, pô, ele fica a metro de você brincando, na hora que ele quer, pô, acabou. É isso aí. Então, aquele que por orgulho topa isso, era suicídio. Ele se propôs a encarar aquele que tinha certeza que ia matá-lo, mas ele preferia morrer a passar a humilhação. Tá? E mais, né? A 8A. Enquanto as probabilidades são as mesmas para ambos os duelistas, haverá assassino ou suicídio, um e outro. Aquele que sabe que é muito forte, encarando muito fraco, ele sabe que vai matar, então ele é assassino. E aquele que é fraco e encarou forte, sabe que vai morrer, é suicídio. Tá? Então, gente, como podemos ver, essas questões, elas não estão todas ligadas àquilo que Jesus modificou na lei antiga. Tá? Estão lembrados do Sermão do Monte? Tá? Vamos concluir aqui que a gente vai lá. 759. Que valor tem o que se chama ponto de honra em matéria de duelo? Que orgulho e vaidade, dupla chaga da humanidade. Orgulho e vaidade. Tá? Por quê? Você de alguma forma me humilhou. Eu, em vez de aceitar a humilhação e ir embora, resolvo tomar satisfação e parto para o duelo. Eu sou o mais fraco, suicidei. Né? A dupla chaga, a pior chaga da unidade é o orgulho e seu filho predileto, que é o egoísmo. Já perceberam isso? O orgulho, né, ele é o contrário da humildade. E o egoísmo, o contrário da caridade. E os filhos do egoísmo, já perceberam? Inveja, despeito, ciúme, arrogância. Tudo isso é neto do orgulho. Por que eu tenho ciúme? Pô, porque é meu. Por que eu tenho despeito? Porque o cara tem aquilo que eu não tenho, eu gostaria de ter. Ele tem um BMW que eu não tenho, eu ando de van. Isso tudo é doença da alma. E aquele que consegue se livrar disso, sofre muito menos. Sofre muito menos. Né? 759A. Mas não há casos em que o homem se acha verdadeiramente empenhado e em uma recusa fora covardia? A resposta. Isso depende dos usos e dos costumes. Cada país e cada século tem esse respeito um modo de ver diferente. Quando os homens forem melhores e estiverem mais adiantados em moral, compreenderão que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrenas e que não é matando, nem se deixando matar, que repararão o agravo. Mas é muito difícil para um homem do nosso padrão para trás perceber isso aí. Aceitar uma humilhação e seguir. Nós usamos um exemplo há pouco aqui, que é o Gandhi. Se você lê a biografia do Gandhi, vê filmes sobre o Gandhi,
Você fica... se você está na posição que eu estou, eu me encanto com aquilo. Tá? Tem um lance num filme, né, que o Gandhi sofreu vários atentados. Ele tinha acabado de sofrer um atentado à bala e eles estão levando numa espécie de carrinho de mão, né, não era nem maca, para o socorro. Aí vem uma repórter, pela cara, ou era europeia ou americana, né? Quase enfia o microfone na boca dele. Mahatma, o senhor o perdoa? Porque ele pregava a não violência. Ele fala exangue. Eu não preciso perdoar, minha filha. Eu não me sinto ofendido. Cara, esse negócio pegou pesado mesmo. Caraca, Gandhi, realmente, só você. Ou quem chegou a esse ponto, né? São os Gandhi, as Teresas, os Chico Xavier, né? Almas que tiveram junto de nós outro dia, que já tinham essa tessitura da alma, que já tem essa tessitura da alma, que eu tanto desejo. Imagine o que é você controlar as emoções, como um Gandhi, como uma Teresa. Teresa era agredida, ofendida de todo jeito, não estava nem aí. Tá? Eu me lembro de um filme dela também, tem um evento, vocês já devem ter visto isso, né? Ela foi chamada para participar de uma reunião na ONU, onde ela ia receber um prêmio lá. Então tem aquele mesão que é a metade desse salão aqui, talvez até do tamanho desse salão, daquela madeira nobre, linda, cercada de cadeira. Então todo mundo sentado, cada um com o seu tradutor, quem precisava. E na frente de cada um uma garrafa d'água Perrier. Já viram essa garrafa d'água no mercado? Quanto custa a garrafinha desse tamanhozinho? Aí ela olhou aquilo tudo ali, calculou, falou, meu Deus. Aí ela perguntou para o intérprete do lado assim, quanto custa isso aí? Ele falou lá, acho que custa 3 euros. Ela, caramba, com uma dessa eu alimento várias pessoas. Percebe a visão dela? Quando falou todo mundo, e na hora que chegou a vez dela falar, ela falou, gente, que desperdício vocês me trazerem aqui. Gastaram passagem de avião, gastaram essa água cara, hotel, não sei o que lá mais. Não poderiam ter falado isso para mim lá? E mandado esse dinheiro para mim socorrer os pobres? Percebe? Por quê? Teresa não é da Terra. Ela habita um planeta ditoso, onde essas dores não existem mais. E ela sabe que essas dores nada mais são do que retorno das nossas ações, que é a tal da terceira lei de Newton. É tua essa lei, Newton. É a lei de ação e reação, né? Que é o karma. Então, percebe, gente? Esses seres, como acontece com todos os especialistas, eles têm uma forma de ver que nós ainda não conseguimos. Teresa pegava aquelas crianças pútridas, aqueles velhinhos pútridos na Índia, agarrava aquilo e corria com aquilo para o abrigo para tratar como se fosse uma joia. A maioria de nós não consegue, sente asco. Cheiravam mal mesmo, todo cheio de pereba, não sei o quê. Ele ia para lá, lavava, cuidava, alimentava, tratava, daqui a pouco você estava indo embora. Tá? Então, nesse planeta, se eu nasci nele e não tem essas características da Teresa, porque tem as características desse planeta. Tá? E eu quero morar onde mora a Teresa, vou ter que criar essas características. 759A. Mas numa casa em que a honra se acha verdadeiramente empenhada, digo, normalmente é a mesma coisa, é orgulho mesmo. E aí, então, vamos, nesses 5 minutos, vamos lá. Vocês estão lembrados que, num dado momento, Jesus, dentro da sua missão de esclarecer os homens sobre a vida futura, mas ainda com um véu lançado, que ele deixaria para o Consolador suspender, ele encontra numa região onde tinha gente de todas as regiões ali, muita gente ali. Ele reúne todo mundo e manda o Sermão do Monte, o mais célebre dos seus sermões. E ele começa, né, com o frontispício, a folha de rosto do Sermão do Monte, são as bem-aventuranças. Né? E entre essas bem-aventuranças, é que bem-aventurados são os brandos, porque herdarão a terra. Os mansos, porque verão a Deus. Os que choram, os que sofrem, etc, etc, etc. Aí todo mundo olhando aquilo, ele deve estar enganado. Bem-aventurados são os romanos, que tem aqueles cavalões, né? Aquelas espadas enormes, aqueles escudos enormes, que submetem todo mundo. Tudo aquilo era a nossa desgraça. Há 2000 anos nós estávamos lá, provavelmente, entre esses que achavam isso aí. E ele falando, gente, não é nada disso não. A vida na Terra, cara, é uma beiradinha.
A Terra tem 4 bilhões e 600 mil anos, mais ou menos. O que é uma vida de 100 anos? Nada. E o que é uma vida de 100 anos na imortalidade? É muito menos nada, né? É nada mesmo. Então, gente, essa vida vai acabar logo depois. Se você não se educar, você vai ficar em regiões inferiores. Tá? Nós não tínhamos como perceber essa coisa aí com tanta facilidade que nós temos hoje. Mas ainda não conseguimos a facilidade de vivenciar isso. E ele continua no Sermão do Monte. Depois que ele sai daí, ele passa por uma coisa que é um peso enorme nos espíritas, em nós espíritas. Ele fala assim, ó, sois o sal da terra. Se o sal não serve para salgar, se ele é insípido, ele só serve para ser jogado fora e pisado pelos homens. Ele está querendo dizer o seguinte, se você conhece isso, se você sabe isso e não aplica em você, e não distribui, não serve para nada. E isso é tão relevante que imediatamente ele manda a redundância. Sois a luz do mundo. Você não acende uma luz e esconde debaixo de alguma coisa. Você coloca ela num ponto alto para que ela esparja a luz e clareie. A mesma coisa. O que adianta você estudar, você conhecer, se você não aplica em você e muito menos não aceita vir para o centro coordenar um curso, a fazer um atendimento fraterno, trabalhar numa reunião que necessita de conhecimento. Tá? Você simplesmente guardou o seu tesouro. Aí vai ver nisso é uma ameaça? Não, cara, não veja, entenda. A nossa consciência vai cobrar. Você lembra? Todas as parábolas de Jesus, elas encerram, tem um início e um fim, já viu? Um dia, o homem que deu os talentos vai voltar para acertar, aquele que distribuiu os bens vai voltar para acertar, etc. É a morte. Toda vez que o corpo físico morre, nós fechamos esse balanço. Você lembra que o próprio Jesus faz um fechamento? Esse é o mais fantástico, né, dos fechamentos que ele faz. Eu acho que ele coroaria aí todas as suas parábolas. Né? Ele chega e recebe um grupo dos bons e dos maus, que ele chamou de os bodes e as ovelhas. Ele pega os bons e coloca à sua direita, e os maus coloca à sua esquerda. E fala para os bons, poxa, bem-aventurado és tu, que quando eu tive fome me deu comida, quando eu tive nu me vestiu, quando eu estive no hospital me visitou, e etc, etc, etc. O cara vira, mas peraí, senhor, quando foi que isso aconteceu? Quando você fez isso a um pobre, a um necessitado, foi a mim que você fez. Tomai posse do reino do céu que foi criado para os bons, para os justos, e fala para os maus. E quanto a você, que quando eu tive fome não me deu o que comer, quando eu tive sede não me deu de beber, etc, etc. Senhor, quando foi que isso aconteceu? Quando você negou isso a um necessitado que você viu, foi a mim que você negou. Agora, que seja atado às suas mãos e seus pés e jogado nas trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dente. Mas que maldade, não é maldade. Eu não entendi. Eu me inscrevi com a minha consciência na lei de ação e reação. Lei de Deus, lei da natureza. Deus não pune, é educativo. Se eu tivesse me educado respeitando o outro, eu ia para a bem-aventurança. A bem-aventurança é o quê? Vai para a colônia curtir um novo curso, tá? De preparação para a nova reencarnação, para adiantar. Agora não, cara, vai sofrer para que a dor amoleça seu coração, para que você deseje, tá? Fazer tudo isso aí, que é da lei. Não é uma obrigação, não sou obrigado a nada, posso fazer o que eu quiser, eu tenho o livre-arbítrio, mas não tenho como deixar de acertar cada centavo dos meus pensamentos e dos meus atos. Muito obrigado a vocês, tá? Pela paciência, né? Pelas boas vibrações, e obrigado à direção pela oportunidade de estar aqui hoje. Muita paz a todos. Nós agradecemos ao Emílio pelos ensinamentos. Vamos pedir aos médiuns que ocupem os seus lugares.
Senhor Jesus, Mestre amoroso e bom, voltamos novamente, Senhor, os nossos pensamentos para o Teu coração amoroso, para Te pedir, Jesus, que envolva os médios nas Tuas vibrações de amor, de carinho, de paz e de luz. Ajude eles na doação de suas energias salutares. E que nós que recebemos essas energias possamos aproveitá-las o mais possível para o nosso equilíbrio físico e espiritual e para a nossa caminhada para Deus. Que seja em nome de Deus, em Teu nome, Jesus, em nome do guia espiritual de cada médium, possamos iniciar o passo na nossa casa. No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 5, Cristo Consolador, nos traz a reflexão, os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Como bem trazido pelo nosso palestrante Raimundo, a vida não começa no berço e muito menos termina no túmulo. Nós, cristãos, espíritas, já temos essa consciência de que colheremos tudo aquilo que plantarmos. O que Jesus ele nos trouxe foi exatamente esse esclarecimento. Enquanto também dito hoje, o animal tem o instinto, o homem tem a inteligência, sendo inexplicável o ato da crueldade que ele comete. O pensamento projeta, mas é através da vontade, da fé e do esforço que conseguiremos construir um mundo melhor. Como disse em um trecho da sua música do Ivan Lins, depende de nós. Já temos essa consciência do bem e do mal. Já temos a consciência para onde queremos ir. Dependerá exclusivamente da nossa moral e da nossa consciência. Se quisermos passar para um planeta de regeneração. Então, que nós possamos, a cada dia, nos conscientizarmos de que colheremos sempre aquilo que plantarmos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Senhor Jesus, mais uma vez voltamos nossos pensamentos para Ti agradecer pela oportunidade que tivemos nesta tarde de hoje de receber esses ensinamentos, Senhor. Obrigado a Ti, obrigado a todos os espíritos benfeitores, nossos guias espirituais, a todos que nos ajudam, no nosso crescimento, que nos ampara, que nos protege. Nós agradecemos. Agradecemos também a Deus, nosso Pai, que tudo fez e faz para a nossa felicidade. E assim, agradecendo, Senhor, pedimos que nos leve para casa sob a Tua proteção, sob o Teu amparo. Que seja em nome de Deus, em Teu nome, Jesus. Em nome do altivo e da coluna espiritual diretora da nossa casa, em nome do amor, que possamos dar por encerrado
a nossa reunião da tarde de hoje. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. uma casa de amor. Quem precisar de atendimento fraterno, é só permanecer sentado, que será atendido.